Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quinta-feira para trazer as últimas informações, as principais notícias do Flamengo e uma análise da partida de ontem entre Flamengo 6, Juventude 0, um chocolate do Mengão no Maracanã. Porém, antes da gente trazer esse giro de notícias, trazer a análise da partida de ontem, a gente pede a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo voltou às disputas do Campeonato Brasileiro ontem à noite no Maracanã, quando pela quarta rodada da competição enfrentou o Juventude e passeou diante do time gaúcho, vencendo por 6-0 com gols marcados por Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro duas vezes. Foi uma aula de desempenho tático, técnico e esportivo também. Seguindo o que vem acontecendo de modo constante nessa temporada, o público decepcionou mais uma vez e chamou a atenção, inclusive fechando alguns setores do estádio para diminuição dos custos. 31.445 torcedores estiveram presentes na partida de ontem no Maracanã. Desses 31 mil, 28.931 pagaram o ingresso, proporcionando uma arrecadação de R$ 2.296.245. A partir de agora, nós faremos uma análise fria, porém objetiva, da partida Flamengo 6, Juventude 0. Bom, meus amigos, por onde começamos essa análise? Pelo placar? Pelo desempenho? Pelo show? Meus amigos, começamos dizendo que o que vimos ontem à noite no Maracanã foi de encher os olhos de todo rubro-negro que conhece realmente qual é o DNA do Flamengo. O Flamengo entrou em campo poupando Léo Ortiz, poupando Dela Cruz e poupando Bruno Henrique, todos no banco de reserva. E aí começa a nossa análise. Os substitutos, Danilo, Alan e Plata, não nos deixaram sentir saudade dos considerados titulares que, junto com o restante do time, fizeram uma partida irretocável, perfeita em todos os sentidos. O Flamengo, desde o início da partida, empurrou o Juventude para dentro do próprio gol, marcando no campo do adversário, fazendo pressão pós-perda e, com isso, chegou ao placar elástico. Para se ter uma ideia, com 22 minutos do primeiro tempo, o Flamengo já vencia por 3-0. E aí, no segundo tempo, a gente viu mais uma vez o Flamengo não tirando o pé. O Flamengo voltou procurando o gol, voltou propondo o jogo novamente. E aí aconteceram mais 3 gols. Dentre os jogadores do Flamengo, talvez aquele que menos visibilidade teve foi o goleiro Agustin Rossi, não por ter atuado de maneira ruim, mas por praticamente não ter participado do jogo por conta do rubro-negro não permitir o Juventude jogar, né? Vamos simplificar essa análise. Foi um massacre, foi uma aula de futebol. E aqui nós não queremos individualizar nenhuma atuação. Todos jogaram muito bem, todos foram muito participativos e contribuíram para esse massacre, para esse chocolate aí pertinho da Páscoa do Mengão. O Flamengo agora volta a jogar no próximo sábado contra o Vasco da Gama às 18h30 no Maracanã. Partida que terá mando de campo do Vasco e terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video. E não tem descanso não, hein, meus amigos? Não tem descanso. Depois da grande vitória de ontem sobre o Juventude, o elenco rubro-negro se representa hoje, quinta-feira, às 15h30 no CT Ninho do Urubu, onde inicia a preparação para o clássico do próximo sábado contra o Vasco do Maracanã. A grande expectativa dessa reapresentação de hoje é pela condição física e clínica do lateral esquerdo, Alexandro, que deixou a partida ontem sentindo um incômodo muscular. O atleta fará um exame de imagem hoje à tarde no CT Ninho do Urubu para diagnosticar ou não a lesão muscular e qual o provável tempo de recuperação.
A tendência é que Felipe Luiz poupe novamente alguns jogadores diante do Vasco da Gama, assim como fez ontem, quando poupou Léo Ortiz, Bruno Henrique e De La Cruz. Um exemplo, como ele poupou Léo Ortiz ontem, ele deve poupar Léo Pereira contra o Vasco da Gama, fazendo a dupla de zaga com Danilo e Léo Ortiz. Agora, meus amigos, vamos ressaltar a volta dos gols do melhor centroavante das Américas, Pedro Guilherme. Pedro, portanto, Pedro que contribuiu com a marcação de 2 gols, né? Ele que só jogando 2 partidas já está entrando, mesmo estando em processo de minutagem, já está brigando pela artilharia. Os artilheiros do campeonato têm 4 gols, ele, Pedro, em uma partida já fez 2, né? Vamos acreditar no nosso Pedrão. Já que falamos em artilharia do campeonato, como podemos não falar em Arrascaeta, um dos 3 artilheiros do campeonato, juntamente com Pedro Raul do Ceará e Verrete do Vasco da Gama, fazendo ontem novamente mais uma grande partida pelo Flamengo. O craque da camisa 10 do Flamengo tá voltando à forma, hein, pessoal? E falar o que do Danilo, pessoal? Que depois de quase 50 dias ausente por lesão muscular, substituiu ontem Léo Ortiz e desfilou categoria, liderança e classe. A verdade é que temos 3 zagueiros nível de seleção brasileira, os 2 Léos, Pereira e Ortiz, e também Danilo. Estamos muito bem servidos, porém, quando perdemos um desses, a coisa complica, né? E Gonzalo Plata? Que grande jogador, jogador que pouco aparece, mas que tem um papel tático importante no esquema de Felipe Luiz, sem sombra de dúvida, titular absoluto do Flamengo, do treinador Felipe Luiz. Após a partida de ontem, 6-0 sobre Juventude, em votação nas redes sociais, a torcida do Flamengo elegeu o centroavante Pedro, o craque da torcida. Somente hoje, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, a torcida do Flamengo vai poder começar a comprar os ingressos para o clássico do próximo sábado do Maracanã contra o Vasco da Gama. O Vasco já vende ingressos para sua torcida, ele como mandante da partida, desde a última segunda-feira, né? E hoje vai começar a venda para os torcedores em geral, para os visitantes e também para a torcida do Flamengo. 8 jogos foram disputados ontem na tabela de no Campeonato Brasileiro, em sua 4ª rodada, né? Saiba quais são os jogos e os resultados de ontem, né? Deixa eu ver aqui para você. Vamos lá. Botafogo 1, Botafogo 2, São Paulo 2. Mirassol 4, Grêmio 1, Sport 0, Bragantino 1, Internacional 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Flamengo 6, Juventude 0, Santos 2, Atlético Mineiro 0, Vitória 2, Fortaleza 1. Com os resultados, ainda faltando um jogo para fechar a rodada, que vai ser entre Cruzeiro e Bahia, a classificação do campeonato está da seguinte forma: Flamengo em primeiro com 10, Palmeiras em segundo com 10, o Flamengo ganha nos critérios de desempate. Em terceiro, Fluminense com 9, em quarto, Ceará com 7, em quinto, Bragantino com 7, em sexto, Vasco da Gama com 6, em sétimo, Juventude com 6, em oitavo, Mirassol com 5, em nono, Internacional, até então todo poderoso Inter, que não tinha perdido para ninguém, que era o grande time do campeonato, está apenas na 9ª colocação. E em décimo, o outro também candidato ao título, Botafogo, com 5 pontos. Então, faltando cerca de 2 meses para o início do Mundial de Clubes, o Flamengo segue aguardando para descobrir o seu terceiro adversário no grupo lá do Mundial, que irá enfrentar na fase de grupos. Em meio à indefinição, a Gianni Infantino, presidente da FIFA, confirmou que caso o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, decida pela exclusão do Lyon, será realizado um play-off entre os times do Los Angeles FC e também o América do México. Meus amigos, para quem acha que o assunto estádio próprio do Flamengo está parado, a Flamengo TV, através do programa Fla Press, trouxe imagens com os serviços que estão sendo realizados neste momento no terreno do gasômetro, que visam embasar o projeto
técnico. Estão sendo realizados serviços de sondagens, estudos de topografia e também de descontaminação por análise. Ainda sobre a aprovação das contas de 2024, em reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo da última terça-feira do Flamengo, as contas de 2024 elas foram aprovadas sem ressalvas. E o que é que significa isso? Isso é muito benéfico para o clube, pois mantém a imagem de transparência e de credibilidade, facilita o planejamento orçamentário e evita possíveis disputas internas. A aprovação sem ressalvas das contas, como pediu em discurso o ex-presidente Rodolfo Landim, antes da votação, encerra também qualquer possibilidade de infração e, consequentemente, as chances do ex-presidente Rodolfo Landim ser responsabilizado por qualquer situação fiscal no Flamengo. O Flamengo ataca em várias frentes. Dessa feita agora, a Fla-Flu Serviços S.A., empresa formada por Flamengo e Fluminense, concessionários do Maracanã, formada pela dupla Fla-Flu, iniciou obras no estádio de atletismo Célio de Barros, que faz parte do complexo do Maracanã e que passará a funcionar como estacionamento para 400 veículos em dias de jogo do Maracanã. Mais uma fonte de receita que o Maracanã está tentando absorver. O Flamengo, categoria sub-20, voltou às disputas do Brasileiro na categoria ontem, quarta-feira, jogando em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 1, enfrentando o Cruzeiro, até então atual líder da competição, e o Flamengo venceu por 1-0, né? Gol de Wallace Ian. A partida marcou a estreia na beira do campo do técnico português Nuno Campos, que enfim conseguiu sua regularização para trabalhar no futebol brasileiro. Então, com a vitória de ontem sobre o líder Cruzeiro, o Flamengo saiu da 9ª colocação para terminar a 6ª rodada do Brasileiro na 5ª posição. Ganhamos 4 posições. Agora, o rubro-negro volta a jogar pelo Brasileiro, novamente fora do Rio de Janeiro. Vai enfrentar o Grêmio no próximo dia 23, próxima quarta-feira, às 15 horas, no CT Hélio Dourado do Grêmio. Bom, meus amigos, cobrança pesada ontem do Maracanã, da torcida do Flamengo em cima da diretoria atual, direcionada principalmente ao presidente Luiz Eduardo Batista BAP sobre o alto preço dos ingressos, pedindo a baixa dos mesmos, né? A torcida está aí batendo forte, né? Na atual gestão, eu vejo que assim, os preços estão relativamente parecidos com os do ano passado. Não vejo esse aumento exacerbado, não, né? Mas a torcida está reclamando, ela precisa ser ouvida, nem que para isso precise ser apenas correspondida, né? O grande maestro rubro-negro Arrascaeta continua a quebrar marcas, a mudar números. Ontem, diante do Juventude, com as assistências dadas, ultrapassou o ex-companheiro Everton Ribeiro e se tornou o líder em assistências na era dos pontos corridos, vestindo a camisa do Flamengo. Eita, Arrascaeta. Tá chegando a hora, meus amigos. Tá chegando a hora. É amanhã. Amanhã, lugar de rubro-negro é no Maracanãzinho, apoiando o basquete do Mengão, o orgulho da nação, a chegar em mais uma final de Champions League das Américas. Amanhã, às 21h10, o Flamengo enfrenta o Franca pela semifinal da BCLA, né? Que dá condição amanhã, se o Flamengo ganhar, de disputar a final no próximo sábado, às 21h10, às 21h10. E em ganhando a Champions League das Américas, o Flamengo tem a condição de buscar aí o tricampeonato mundial de basquete. Flamengo TV e Sport TV transmitem a partida para todo o Brasil. Meus amigos, essas são as notícias do Mengão da quinta-feira, né? Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.